E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Idalberto, nossa aula de matemática. E vamos ver quais são os objetivos da aula de hoje. Dá uma olhadinha comigo. Resolver situações problema e exercícios envolvendo potências e potências de base 10. Olha lá. Você sabia que o nome da grande empresa Google vem da palavra Google? Aliás, Google, se pronuncia certinho, Google. Eu que li errado porque daí quando a gente escreve em português ela fica estranha, né? Mas é Google mesmo. Utilizado para o número 1 seguido de 100 zeros? Você saberia escrever uma potência de 10 que representa o número Google? Então, o buscador mais famoso do mundo, né, o Google, né, onde você vai lá e você escreve o que você imaginar e ele te reporta uma resposta. Né? Ele que é capaz de obedecer um comando de voz para fazer uma pesquisa, ele encontra locais, ele encontra pessoas, ele encontra épocas, ele encontra fatos históricos, enfim. Né? Essa empresa Google, o nome dela está relacionado com um número em matemática. Mas para a gente entender isso, a gente tem que saber uma coisa importante. Conforme os números vão ficando muito grandes, né, nós conhecemos o milhão, conhecemos o bilhão, conhecemos o trilhão, mas conforme os números vão ficando muito grandes, o nome ele perde importância. Por que ele perde importância? Porque o valor desse número ele é muito maior, ele é muito mais importante do que o nome dele. O nome do número ele deve expressar a grandeza dele, mas conforme o número fica muito grande, as palavras, os nomes vão ficando tão difíceis que nem vale a pena o nome. Desde que você saiba o quanto que ele vale, o quanto que ele significa, certo? Entretanto, existem números que têm nomes populares. E o caso do número Google é um deles, tá? O nome Google, ele não é um nome técnico, ele não é um nome baseado no idioma, não. Mas ele é um nome que é uma palavra que dá nome a um número muito específico. E é o que a gente vai descobrir agora. Olha lá. O termo Google é utilizado para designar o número 1 seguido de 100 zeros. Então, o número 1 e daí coloca do ladinho 100 zeros, tá? Ele não é um nome com origem técnica ou histórica, tá? Não são nomes baseados no idioma, certo? E nós vamos entender por quê. Neste momento, escreva uma potência de base 10 que represente o número Google. Então, o que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que escrever aí no seu caderno uma potência de base 10 para representar o número Google, que é o número 1 seguido de 100 zeros, ok? Aproveita para anotar essa informação, porque é uma informação bem interessante, tá bom? E a gente já volta.
Muito bem, pessoal. Então você já tem uma resposta? Uma potência de base 10 para o número Google? Vamos lá, então. Olha só. Como eu tenho 100 zeros depois do 1, então a minha potência de base 10 vai ser 10 elevado a 100. Tá? Então tá ali. Esse é o meu número Google, 10 elevado a 100. Ok? Difícil? Bem tranquilo, né? É só você lembrar que potência de base 10 é o quê? É o 1 seguido de quantos zeros? Depende do expoente. O expoente vai dizer quantos zeros tem o meu número. Como esse número Google tem 100 zeros, então é 10 elevado a 100. Beleza? Então vamos nessa. Em 1938, o matemático Edward Kasner, da Universidade da Colômbia, pediu ao sobrinho Milton Sirota, né, em 1929 e 1981, né, o tempo que esse menininho viveu, então com 9 anos, que inventasse um nome para dar a um número muito grande, mais precisamente a centésima potência do número 10, isto é, a unidade seguida de 100 zeros, o número Google, tá? Então, por isso que a gente diz que não é um nome técnico, não é um nome que tem uma história específica, é um nome aleatório, né? E daí o que aconteceu? O Edward apresentou esse número no seu livro Matemática e Imaginação. Outros nomes para o número Google incluem 10 duotrigintilhões, difícil, né? Palavrão feio, né? Em pequena escala. 10.000 sesdecilhões em longa escala ou 10 sexilhões em grande escala. Olha aqui o tamanho do número. 10 elevado a 100 é esse 1 seguido de 100 zeros. Tá? Então tá aí. É um número bem grandão. Certo? Daí fica como desafio para você repetir essa palavra várias vezes. Uma vez seguida da outra, bem rápido. Boa sorte. Veja se você consegue. Tá? Mas é esse númerozão grandão aí. Tá bom? Agora eu tenho um exercício para você. André observou que todo número com certa quantidade de zeros pode ser escrito como uma multiplicação de potências de 10. Veja seus exemplos. Então, ó, ele fez 2 exemplos aqui para você. 14 milhões é o quê? 14 vezes 1 milhão. E 1 milhão é 10 a sexta. Então ficou 14 vezes 10 a sexta. Tá? 130 milhões é o quê? É 13 vezes 10 milhões. E 10 milhões é 10 a sétima, porque são 7 zeros. Portanto, 13 vezes 10 a sétima. O que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa com 15 mil e com 160 trilhões. Quero que você pense um pouquinho, faça o exercício com cuidado, olhe esses zeros aí no exercício e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, como é que vai ficar a resposta desse exercício? Vamos conferir. 15.000 é o quê? É 15 vezes 1.000. E o 1.000 é 10 elevado a quanto? 10 elevado ao cubo. Por quê? Porque eu tenho 3 zeros no 1.000. Então vai ser 10 elevado ao cubo. Tá? Então ficou 15 vezes 10 ao cubo. E os 160 trilhões? Bom, você precisa de 3 zeros para as unidades simples, 3 zeros para os milhares, 3 zeros para os milhões, 3 zeros para os bilhões e daí os 160 trilhões. Quantos zeros eu tenho ao todo? 13 zeros. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zeros. Então vai ser o quê? 10 elevado a 13. 10 elevado a 13ª potência. Então vai ficar como? 16 vezes 10 elevado a 13. Esse é o meu resultado. Então o primeiro exercício deu 15 vezes 10 ao cubo e o segundo exercício deu 16 vezes 10 a 13. Tá? Ou seja, 16 seguidos de 13 zeros ou 16 vezes 10. 16 vezes 10 trilhões ou 160 trilhões. Certo? Então é isso aí. Essa é a resposta do nosso exercício. Agora eu quero que você responda para mim. Observando os resultados encontrados, o que podemos dizer sobre as potências de base 10? Eu quero que você pense um pouquinho e quero que você anote com as suas palavras o que você pode perceber nas potências de base 10. Até nós já comentamos algumas vezes. Se você prestou atenção, vai ser fácil anotar. Se você não prestou atenção, eu tenho certeza que alguma coisa nos resultados das potências que nós trabalhamos te chamou a atenção. Talvez a quantidade de zeros, a relação com o expoente, não sei. Então pense um pouquinho, olha aí o que você já anotou e qual é a conclusão que você pode chegar a respeito das potências de base 10. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Então, gente, eu espero que você tenha chegado a alguma conclusão, mas se você não chegou, eu vou te ajudar. Você deve ter observado o seguinte, que as potências de base 10, elas estão relacionadas com o número de zeros. E que relação é essa? É a relação entre a quantidade de zeros e o expoente da potência de base 10, tá? Então, sempre que eu tenho 10 elevado a alguma coisa, aquele expoente é o número de zeros que eu tenho que colocar, tá? Então, se é 10 elevado à quinta, eu tenho que colocar 5 zeros depois do 1 e não depois do 10. Tem que estar atento com isso. É a quantidade total de zeros, tá? Então fique atento. E se fosse uma potência de base 100? Aí o número do expoente ia repetir a dupla de zeros. Como assim? Vamos pensar no 100 elevado ao cubo. 100 elevado ao cubo, eu tenho 2 zeros na base. Então eu vou repetir os 2 zeros quantas vezes? 3 vezes. Então 2 zeros, 2 zeros, 2 zeros, aí ia formar o número 1 milhão. Então, 100 ao cubo é 1 milhão, porque eu tenho 2 zeros, eu tenho o expoente 3, 2 vezes 3, 6 zeros que eu vou pôr no meu resultado. E assim com a base 1000, com a base 10.000, você vai repetindo o grupinho de zeros quantas vezes o expoente da base mandar. Já tinha pensado sobre isso? Já tinha observado essa ideia, essa regularidade? É importante estar atento. Às vezes você faz alguns cálculos várias vezes repetidas e não percebe alguma coisa aparecendo, né? Alguma ideia que se repete com regularidade. Né? Isso é muito importante, isso é matemática, é você perceber esses padrões, essas ideias que se repetem. Beleza? Então, olha só. Vamos ver o que nós temos a dizer ali? Podemos perceber que a quantidade de zeros da potência é igual ao expoente da base. Te dou um exemplo. 10 ao cubo
é igual a quanto? 1.000. Por quê? Porque o 3 do expoente vai virar 3 zeros no resultado. Beleza? Então nós temos aí essa ideia. Agora nós temos um problema, o problema do Astolfo. Astolfo possui uma fortuna de 10 a 7 reais. Quanto será que é a fortuna do Astolfo? Já pensou? Ele deixará a 10ª parte de sua herança para cada um de seus filhos e doará a 100ª parte para instituições filantrópicas. Letra A. Quanto receberá cada filho? Letra B. Quanto será destinado às instituições filantrópicas? Lembrando que 1/10 é dividir por 10. 1/100 é dividir por 100. E é óbvio que você vai precisar, além das potências de base 10, as propriedades de potência. Na multiplicação, repete a base e soma os expoentes. Na divisão, repete a base e subtrai os expoentes. Claro, quando as potências são de mesma base. Tá bom? Então eu quero que você pense um pouquinho, leia o problema com atenção, resolva para mim e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal, nós vamos fazer a correção desse exercício agora. Confere lá comigo. Ó, quanto receberá cada filho? Calcular a 10ª parte significa dividir por 10. Então, você vai ter 10 a 7ª dividido por 10. E esse 10 é a mesma coisa que o quê? 10 elevado a 1. Quando eu divido potências de mesma base, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então, 7 menos 1 é igual a 6. Então, cada filho vai receber 10 a sexta reais. Ou seja, 1 milhão de reais é o que cada filho recebe. A fortuna do Astolfo é de 10 milhões. Certo? Então, tá aí. Letra B. Então, aliás, a resposta da letra A, né? Cada filho receberá 1 milhão de reais. E a letra B. Quanto será destinado às instituições filantrópicas? Instituições filantrópicas são instituições que ajudam as pessoas de alguma maneira, certo? Então, são instituições que cuidam de pessoas, tá? A 100ª parte equivale a dividir por 100. Então, quando eu quero calcular a 100ª parte, eu divido por 100, certo? Então, 10 a 7ª dividido por 100, eu preciso me lembrar que o 100 é o quê? É 10 elevado ao quadrado. Então, eu vou ter 10 a 7ª dividido por 10 ao quadrado. Na divisão de potências de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. E 7 menos 2 é quanto? É 5. Então, as instituições filantrópicas receberão 10 a quinta. E 10 a quinta é quanto? É 100 mil reais. Certo? Então, tá aí. Os filhos vão receber 1 milhão cada um e as instituições vão receber 100 mil reais cada um. Tranquilo? Bem fácil esse problema, né? Mas você tem que estar ligado. Potência de base 10, propriedade de potências, tem que estar esperto com essas coisas. Ok? Então, o que nós vimos hoje? Hoje nós conhecemos um número diferente, que é o número Google, que dá nome à empresa Google lá da internet, né? Que é o quê? 10 elevado a 100. Por que 10 elevado a 100? Porque é o número 1 seguido de 100 zeros. Certo? Outra coisa que nós fizemos hoje foi resolver situações problema aplicando potências de base 10. O problema do Astolfo exigia que eu soubesse potências de base 10 e propriedades de potências. Espero que você tenha pegado a ideia nos exercícios. Espero que você tenha gostado de conhecer aí o número Google. Te aconselho a manter o caderno em ordem, a refazer os exercícios, a dar uma boa estudada e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!